Olá, pessoal! Eu sou a Karen Capilé e eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês sobre ética animal. Espero poder contribuir. Primeiro eu vou contar um pouquinho da minha história e explicar como que eu cheguei na bioética e de que forma que eu atuo nesse sentido atualmente. Bom, então, primeiramente eu fiz uma graduação em filosofia. E durante a graduação eu me perguntava muito sobre as questões relacionadas aos animais, já tinha bastante interesse sobre isso. E naquela época não se falava muito sobre esse assunto, na graduação a gente não estudava muitos autores que falavam sobre ética animal, e eu sentia a necessidade de aprofundar. Eu queria muito entender melhor os animais, conhecer, e aí eu decidi fazer veterinária. No curso de veterinária, eu percebi muitas lacunas, principalmente em relação a questões morais, né? Não se falava muito, não se discutia muito se determinadas práticas eram certas ou justas, e existe muito uma postura de que os animais são instrumentos, e além disso, é um contexto bastante confuso, porque a gente, enquanto veterinário, aprende a tratar alguns animais como pacientes e outros animais como recursos. Então, é bem confuso isso, né? Então, ao longo da graduação, foram me surgindo cada vez mais questões éticas, né? Em aulas, por exemplo, de fisiologia, que tinha demonstração em animais, né? Produção, que é animais para alimentação. E essas questões foram só aumentando, né? E aí, no mestrado, eu decidi estudar o uso de métodos substitutivos para o ensino da veterinária, né? Então, antes, né, antigamente, usava-se animais para qualquer procedimento, assim, no ensino, para mostrar uma técnica clínica, né, em aulas de cirurgia, de farmacologia. Era muito comum o uso de animais em diversas atividades demonstrativas. E aí eu estudei justamente isso, né? No mestrado, então, eu cheguei à conclusão de que o uso de animais para o ensino é totalmente substituível, né, com base em literatura científica e tudo mais. E então, eu me perguntava muito sobre o uso de animais para alimentação, né? No ensino e na pesquisa existe um princípio que é chamado de princípio dos 3 R's, que consiste em substituir, reduzir e refinar o uso de animais. Depois eu vou falar um pouquinho sobre eles. E eu me perguntava por que que o princípio dos 3 R's não se aplicava também à alimentação, né? Que a ideia é basicamente se existe alternativa, se existe uma forma de não usar os animais, então o ético é fazer isso, é não usar, né? E na alimentação existe, né? A gente sabe hoje, com o conhecimento que a gente tem hoje, que o uso de animais para alimentação não é essencial, não é necessário, é uma preferência. E por que que os 3R não se aplica, né? Então eu ficava pensando muito sobre isso. E aí eu decidi estudar as questões todas que estão envolvidas nas relações humano-animal. E são muitas questões, são questões morais, questões psicológicas, questões econômicas, questões de contexto. Cada pessoa é diferente, né? Então, foi assim que eu caí na bioética, porque eu decidi estudar a influência da mídia sobre a forma como as pessoas entendem e se relacionam com os animais. E a bioética é um campo muito propício para estudar algo desse tipo, porque ela é uma abordagem que busca juntar valores, né, questões éticas e de valores com questões científicas, com dados, com as questões do contexto. E, então, por isso que eu procurei a bioética. Quando eu conheci a bioética, eu achei uma forma muito apropriada de tratar desses temas que tanto me intrigavam, né?
E aí, no doutorado, eu estudei, né, esse tema que eu falei. E então eu vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre a ética animal. É uma área muito ampla, né? Hoje em dia existem várias correntes na ética animal, ela foi se desmembrando, assim, e muitos autores, muitas publicações, muitos livros. Felizmente, é uma área que está cada vez mais atuante. E então eu vou tentar mostrar como que isso começou, né? De onde veio. Então eu vou voltar lá no começo. Então, ao longo da história da filosofia, sempre houve filósofos que falaram sobre os animais, que tinham questões sobre os animais, mas que não aprofundaram tanto ou que a gente não ficou sabendo, né? E, por exemplo, entre os gregos, o filósofo Porfírio falava já sobre vegetarianismo, defendia o vegetarianismo por causa dos animais. E, peraí, gente, eu já peço desculpa antecipadamente, porque eu sou meio embananada com tecnologia. Eu quero compartilhar aqui a tela e vamos ver se eu vou conseguir. Peraí. Acho que deu certo. Aí. Então, eu falei, né, que já entre os gregos teve o filósofo Porfírio, né, que falava sobre isso. Mas um grande marco que a gente tem, assim, quando se fala em ética animal, uma das primeiras coisas que a gente entra é no Descartes. Então, atribui-se ao Descartes um pensamento que até hoje permanece, né, principalmente na experimentação de animais, que consiste mais ou menos na ideia de que humanos e animais são completamente dissociados, sendo que humanos possuem consciência e animais não. Então, animais são mais parecidos com objetos do que com humanos. Então, a ideia era basicamente que existem 3 graus, 3 categorias de capacidades, e os humanos possuem as 3 e os animais só possuem essa primeira, que é o movimento dos órgãos sensoriais. Então, para o Descartes, né, o humano era corpo e mente, por causa da alma, e os animais eram apenas o corpo, só tinha esse primeiro grau. O argumento dele, então, era mais ou menos assim: se os animais fossem conscientes, isso valeria para todos, e muitos deles, como as ostras e esponjas, são simples demais. Então, ele considerava que não era possível que os animais fossem conscientes, porque eles eram todos da mesma categoria. E aí, um contemporâneo, né, o filósofo Lametre, que era um médico também, discordava dessa posição do Descartes e considerava que os humanos e os animais eram semelhantes e que se os animais eram como máquinas, os humanos também seriam. E aí a gente tem um evento muito importante, um marco também na ética animal, que foi a publicação da Origem das Espécies do Darwin. E a teoria da evolução coloca a ideia, né, ela rompe essa ideia dualista do Descartes, né, de humano, animal, e alma e corpo, rompe com essa ideia porque ela traz uma ideia de espectro. Então, existe um contínuo entre as espécies, né, eu tô fazendo assim, espectro. Existe um contínuo e os animais, a diferença entre os animais é uma diferença de grau e não de tipo. Todos os animais têm uma origem comum, então não existe uma ruptura entre um animal e outro, né? E o ser humano é um animal. Então, na perspectiva do Darwin, né? Na teoria da evolução, seria mais ou menos assim, né? Então, os animais se localizam em algum ponto da árvore, né? E não existe essa ruptura. Então, essa é uma teoria que suporta, que dá base para
um pensamento não dualista. E aí, a partir disso, a gente começa a ter estudos de psicologia comparada que também mostram uma semelhança entre os humanos e os animais, por questões anatômicas. E isso vai colocando cada vez mais em xeque a postura do Descartes, né? Essa forma de entender os animais. Do ponto de vista ético, essa perspectiva de animais como objetos é muito relevante, porque se você considera que os animais não sofrem, que eles não têm sentimentos, que eles são como objetos, não há nenhuma necessidade de consideração moral sobre eles, né? Então, de proteger e nem de evitar nada, né? Você não tem uma teoria ou uma preocupação sobre a sua conduta com um objeto. Então, a implicação ética desse pensamento é muito, muito forte, né? Então, aí no século XX, a gente começa a ter as primeiras manifestações, né, que a gente sabe, que a gente tem registro, de grupos que começam a se encontrar para discutir questões sobre os animais. Esse livro aqui, o princípio de técnica para uma experimentação humanitária, dos pesquisadores Russell e Birch, é bastante relevante na área da experimentação, porque eles tentam fazer um guia para diminuir o sofrimento dos animais usados para experimentação. Então, eles propõem uma política, um princípio que é chamado princípio dos 3R, que consiste em, que eu já comentei, né, no começo, em substituir, reduzir e refinar o uso de animais, por isso que é 3R. O S, né, em português, quando a gente traduz, vem do replacement, por isso que é 3S, né, que é replacement, reducement e refinement. E então a gente teve esse livro, né, que foi bem importante, que começa a trazer questionamentos dos animais usados em experimentação, que até então não tinha questionamentos, né? E esse livro aqui, o Animal Machines, também foi bastante importante, foi publicado por uma jornalista que decidiu investigar, assim, por conta própria, as condições dos animais usados para a produção de alimentos e escreveu esse livro com uma espécie de denúncia, assim, contando o que ela encontrou, o que ela viu, e ela ficou perplexa com a situação dos animais, né? E ela viu sistemas intensivos de produção, então são as granjas que existem hoje, né? Que são locais onde os animais ficam confinados, né? Superpopulação, sem nenhuma possibilidade de realizar o comportamento natural deles, então muito estresse. E ela foi lá e observou esses lugares e escreveu esse livro denunciando o que ela tinha visto, né, contando. E aí a sociedade começou a ter contato com essas questões que até então eram muito guardadas, muito particulares né, as questões de experimentação do ambiente, né, dos laboratórios, ninguém sabia como era e tal. E da mesma forma a produção animal. E aí teve o primeiro grupo de estudos assim que era sobre essas questões na década de 70 e a primeira conferência sobre direitos dos animais em 79. Aí tem um conceito importante da ética animal que é bastante presente, bastante comentado, assim, que é o especismo, a ideia de especismo. Então, esse conceito foi primeiramente proposto por um filósofo chamado Richard Ryder, e a ideia do conceito é a discriminação dos animais, né, de determinados animais, simplesmente pelo fato deles não serem humanos, né, pela espécie deles. Então, eles não têm considerabilidade moral, né, segundo esse conceito,
porque eles não são humanos, por causa da espécie deles. Então, ele cunhou esse conceito de especismo que foi resgatado pelo filósofo Peter Singer e popularizado. Ele reelaborou o conceito também. Um outro evento bastante importante para a ética animal é o reconhecimento da etologia como uma ciência. Então, a etologia é a ciência que estuda o comportamento e esses 3 pesquisadores, né, ganharam um prêmio Nobel pela etologia, porque eles desenvolveram estudos e mostraram comportamentos dos animais e passaram a fazer esses estudos de comportamento de forma sistemática e produzir conteúdo sobre isso, mostrando comportamentos dos animais que até então eram desconhecidos. Então, a etologia tem uma grande importância porque ela mostra uma similaridade muito grande entre os animais, todos os animais, né, na busca deles por realizar o comportamento natural e traz um olhar mais próximo, né, porque através da etologia a gente consegue entender as necessidades dos animais, o que aquele comportamento significa e fica uma possibilidade de se aproximar um pouco mais, de entender o que eles precisam, o que eles estão dizendo, a necessidade deles. E aí, um outro conceito bastante relevante para a ética animal é o conceito de senciência, que é a capacidade de sentir. Então, o filósofo Bentham já tinha proposto esse conceito de senciência, mas ele foi trabalhado, estudado até hoje, tem sido cada vez mais, e existem muitas publicações atualmente sobre isso, de pesquisas tentando entender quais são os animais que são sencientes. Hoje em dia a gente já está numa discussão se os artrópodes são sencientes. O consenso na ciência atualmente é que todos os vertebrados são sencientes. Alguns invertebrados, como polvos e lulas, já foi demonstrado que eles são sencientes, né? Senciência é a capacidade de sentir e de se importar com isso, de sentir e ser consciente sobre aquilo que está sentindo, sentir coisas positivas ou negativas e saber que aquilo está acontecendo, né? Então, já foi demonstrado, como eu falei, em polvos e lulas, e hoje em dia tem muitos estudos sobre a senciência em insetos e outros artrópodes, crustáceos e tudo mais. E aí, essa ideia da senciência e o conceito de especismo também, né, que eu comentei, tem uma questão da ética animal, que é o argumento dos casos marginais ou o argumento da sobreposição das espécies, que é a ideia de que os animais não são considerados moralmente porque eles não são humanos exclusivamente, porque quando se pensa em algumas características, talvez alguns humanos tenham menos do que certos animais e mesmo assim eles são menos considerados, né? Então, se a gente pensa numa pessoa, talvez num feto ou numa pessoa com alguma limitação cognitiva e um animal que esteja já plenamente desenvolvido com a cognição perfeita, mesmo assim o humano vai ser considerado moralmente superior. Então, esse exemplo mostra que existe alguma coisa que é mais enraizada do que simplesmente essa questão de capacidade, né? Que é o fato de não ser humano mesmo. E aí a gente também tem uma discussão, outra discussão na ética animal, que é a questão do sofrimento desnecessário, né? Qual que é o sofrimento necessário? Qual é o sofrimento desnecessário? Porque a gente tem uma ideia que crueldade é aquilo o que é feito desnecessariamente. Quando a gente causa sofrimento necessário, não é visto como crueldade. Então, por exemplo,
se alguns animais sofrem para produzir medicamento, para testar medicamento, na indústria farmacêutica ou na pesquisa científica, se alguns animais sofrem, ninguém vê isso como crueldade, porque acredita-se que é em prol de um bem maior, acredita-se que não tem outro jeito, né? É um mal necessário, é visto como um mal necessário. Então, a ideia de crueldade está atrelada à ideia do que é necessário e o que não é. Então, na ética animal, essa questão da gente pensar o que é necessário, quais usos de animais são necessários, se é que algum uso é necessário, é uma questão central também, porque a resposta para essa questão é o que leva a gente a concluir algo ético, né? Sobre se é justificável usar aquele animal ou não. Então, os autores da ética animal divergem sobre isso. Alguns autores consideram que, de forma alguma, nunca é justificável usar animais. Outros consideram que, em alguns contextos, pode ser justificável. E então, essas são mais algumas questões. Eu coloquei aqui a publicação do Peter Singer de 1975. Peter Singer é um filósofo que escreveu esse livro Libertação Animal, que é um marco da ética animal. Ele foi talvez o primeiro livro que organizou assim essa ideia da ciência, que já tinha sido proposta pelo filósofo Jeremy Bentham, mas foi resgatada e popularizada pelo Peter Singer também. E então esse livro, né, é bastante importante. Ele traz várias questões de como a gente se relaciona com os animais, se as práticas que a gente faz são justas, né? Ele já é antigo, então tem muitas coisas conhecimentos que não existiam na época, né? Por exemplo, sobre ciência, essa questão que eu comentei dos povos lulas, é um conhecimento relativamente recente. Estudos sobre peixes também são muito recentes. A gente ainda está descobrindo muita coisa, então, como eu falei, hoje a gente já tem estudos sobre crustáceos, sobre invertebrados, então já tem bastante avanço em relação a esse livro. Mas ele traz principalmente esse questionamento da justificativa que a gente tem para se relacionar com os animais da forma como a gente se relaciona. Ele traz essa pergunta, sabe? Quando a pessoa lê, ela se pergunta se a forma como ela se relaciona com os animais é certa, é justa, é ética, né? E tem esse outro livro também, do filósofo Tom Regan, que também é outro marco na ética animal. E então algumas das questões, né, se baseiam principalmente nessa pergunta sobre quais são as propriedades moralmente relevantes que qualquer ser precisa ter para ser incluído no círculo da moralidade, né? Então, uma das propostas é que essa característica é a senciência, então a gente tem em grande parte das correntes da ética animal a postura sencientocêntrica, que é a ideia de que todos os seres sencientes, todos os seres capazes de ter emoções, sentimentos positivos e negativos, devem ser igualmente considerados. E aí o filósofo Peter Singer propõe um princípio que para operacionalizar essa ideia da senciência. Então, voltando aqui um pouco, então tá, a gente conclui que a senciência é uma característica que deve ser considerada, mas como que a gente vai, de que forma a gente vai usar isso na nossa conduta, né? Como isso vai servir para a gente pensar nas nossas relações. E aí esse princípio, ele traz mais ou menos a ideia de que não importa qual é a espécie dos indivíduos que estão em questão, não importa qual é a espécie, importa os interesses que eles têm. Então, por exemplo, né, eu coloquei essa imagem dos dois hambúrgueres, um hambúrguer vegetal, o outro hambúrguer de carne animal.
E aí, quando a gente pensa que o hambúrguer veio de um animal, que o hambúrguer representa um animal, né? A gente está acostumado a dissociar a ideia de animal quando a gente vê carne, né, uma carne processada, um pedaço de carne, porque esse processo, né, que a filósofa Carol Adams chama de referente ausente, esse processo de tornar o animal um referente ausente faz com que a gente não veja um animal no hambúrguer, mas ele está ali, ele é um pedaço de um animal que um dia existiu, que teve uma vida, que teve preferências e tudo mais. Então, a ideia é pensar, né? Então, a gente tem o interesse em comer. Eu coloquei em vermelho maior aqui, que esse interesse em comer é um interesse fundamental, é um interesse que se a gente não comer, a gente pode morrer, então é uma questão de sobrevivência, comer. Mas comer especificamente hambúrguer já é um interesse um pouco menor, já é uma questão de cultura e preferência e tudo mais, né? Não precisa ser hambúrguer. Se for por uma questão de sobrevivência, não precisa ser hambúrguer. Então, o comer hambúrguer já começa a ser um interesse um pouco menos essencial. Comer hambúrguer de carne, então, menos essencial ainda, porque se hoje em dia a gente tem hambúrgueres que imitam a carne em textura, gosto e, né, e tudo mais, então o comer o hambúrguer de carne especificamente virou uma preferência super dispensável, assim, né? Então, uma forma de tentar fazer, ilustrar esse princípio, né, para trazer para o nosso dia a dia, seria mais ou menos assim: se você come naquele dia um hambúrguer, né, de carne, qual que é a relevância que tem para a sua vida, para a sua felicidade como um todo, para a realização dos seus planos, ter comido ou não aquele hambúrguer de carne, né? E aí, em contrapartida, qual que é o interesse do animal que está envolvido? Então, lembrando que esse hambúrguer de carne é um animal. Então, para que o hambúrguer de carne esteja ali, um animal foi morto, ele foi criado para isso e foi morto. Então, se a gente comparar o nosso interesse de comer um hambúrguer de carne com o interesse do animal em não sofrer, em não ser morto, todos os indivíduos sencientes têm como um interesse básico não sofrer, porque eles fogem do sofrimento. Então, por exemplo, esses estudos que mostram senciência em invertebrados, né, que estão procurando, estudando, investigando sem ciência, muitas vezes eles são baseados em provocar estímulos aversivos e um dos critérios que aponta a presença de senciência é quando os animais fogem do estímulo aversivo, quando eles têm memória daquele estímulo, eles lembram que naquele lugar eles sofreram um estímulo aversivo e não voltam mais, ou têm medo, não querem voltar. Então, uma característica extremamente básica, extremamente fundamental de todos os seres sencientes é o interesse em não sofrer. Então, a ideia do Peter Singer propondo esse princípio da igual consideração de interesses semelhantes é que a gente hierarquize, a gente contrabalance não os indivíduos, mas os interesses, né? Então, na perspectiva tradicional, na perspectiva status quo sobre a forma como a gente trata os animais, talvez geralmente se pense assim: eu tenho interesse em comer, né, algo que vem do animal, isso causa sofrimento para o animal, mas tudo bem, porque eu considero que eu sou mais importante, né? Que humanos comem animais servem para isso e tudo mais. Então ele vem e propõe que não, que essa forma de pensar não está certa, porque sendo a gente e os outros animais todos capazes de sofrer e sentir satisfação igual, né, tem a mesma capacidade, então não é justo fazer isso. E ele propõe uma outra forma de entender.
Então é isso, basicamente esse princípio da igual consideração de interesse é esse. Esse princípio é muito importante também para a ética animal, porque muitos outros autores que vieram depois do Peter Singer e tudo mais, trabalham com essa ideia dos interesses. E então, até para algumas perspectivas que acham justificável o uso de animais em alguns contextos, né, talvez para experimentação, por exemplo, vão se basear nesse princípio aqui, né, que no caso da experimentação, se existe um grande benefício, ou seja, se o interesse é muito fundamental, né, aí seria justificável. Algumas correntes defendem isso, outras correntes defendem que de forma nenhuma é justificável, mesmo que não trabalha com essa lógica dos interesses, né? Dentro da ética animal existem outras formas, outras metodologias de entender e prescrever formas de conduta nas relações entre humanos e animais. Esse livro aqui, o Ética Prática, o Peter Singer escreveu depois do Libertação Animal, mas ele também menciona esse princípio, é onde ele mais desenvolve esse princípio de igual consideração de interesses semelhantes. Ele explica, né, da onde que ele tirou, por que ele fundamenta tudo certinho, por que esse princípio faz sentido e tudo mais. E então, ficam algumas questões, né? Se a capacidade cognitiva dos animais deve ser relevante para uma teoria ética. A gente se baseia muito nisso, né? Na capacidade cognitiva, às vezes. Então, muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem: ah, mas os animais não são inteligentes, ou tal animal é mais inteligente do que outro, ou alguma coisa assim. Então, o que que é isso, né? O que que é por que que a gente dá relevância para isso? Por que que, do ponto de vista moral, isso faria diferença, né? E quais são outros critérios de inclusão ou exclusão na esfera da moralidade, né? É uma questão que está em aberto na ética animal. A gente não sabe, tá se debatendo isso ainda, né? Inclusive, eu tenho pensado que a ética animal tem dois momentos, né? Tem esse primeiro momento, que foi o que eu falei bastante, que eu mostrei aqui sobre o Peter Singer, esses primeiros filósofos que passaram a questionar e trazer essas questões, né? Da espécie, da ciência, de quando é necessário, quando não é. E tem um outro momento da ética animal, que é esse momento atual, que os autores começam a perceber que, que não basta fazer uma argumentação lógica, né? Porque esse princípio do Peter Singer é uma argumentação lógica. Então, é basicamente assim, a premissa 1, todos os animais que são capazes de sofrer querem não sofrer. Todos os animais capazes de sofrer têm interesse em não sofrer. Aí, outra premissa: tal animal tem interesse em não sofrer. Então, a conclusão é que o interesse de não sofrer desse animal deve ser levado em consideração igual a todos os outros. Então, vai muito nesse sentido, essa defesa, essa argumentação ela é muito razoável, é muito defensável, né? Então, principalmente atualmente, cada vez mais os motivos para se parar de explorar os animais crescem, porque a gente não tem mais só as questões éticas. Agora a gente tem também as questões ambientais que afetam os humanos, que não afetam só os animais, né? Afetam os humanos. O consumo de animais traz consequências negativas, impactos negativos para os humanos também. Então, torna-se mais um motivo para questionar as relações. E e aí tem também as questões de saúde, então cada vez mais tem estudos mostrando que dietas que eliminam produtos de origem animal são saudáveis, que muitas vezes são mais saudáveis, então vai crescendo os motivos, né, para não explorar animais, pelo menos para alimentação. E aí, o que esses autores mais atuais, né, essa nova
esse novo momento da ética animal tem levado em consideração é que não é simplesmente uma questão de argumentação, não é simplesmente colocar motivos para se relacionar diferente com os animais, mas também encontrar meios de se fazer isso, porque existem influências na nossa forma de se relacionar com os animais que não são controláveis pela gente, né? São lembranças de infância, questões sociais, costume, dificuldade de parar, de ter o mesmo hábito, dificuldade de mudar hábito. Então, são muitas questões que envolvem dificuldades de outras áreas também. Mudar hábitos é difícil de qualquer forma, né? Em outros assuntos também. Então, esses autores querem levar em consideração esse contexto e, e não de uma forma assim absoluta, como se um princípio valesse para todos os indivíduos. Não, alguns indivíduos estão em situações diferentes, alguns indivíduos têm mais facilidade para executar alguma conduta ética do que outros indivíduos. Então, esses novos autores têm considerado bastante essas questões psicológicas e tudo mais. E uma questão, né, da ética animal com relação aos médicos veterinários, que eu quis compartilhar aqui por causa da minha experiência, é que o fato da gente conhecer muito bem, né, saber as situações, as condições que os animais estão, teoricamente nos levaria a talvez ter mais cuidado, ou pensar melhor. Se fosse só uma questão de conhecimento, todos os veterinários teriam uma preocupação moral maior com os animais. E não é isso que acontece. Então, isso mostra que tem muitas questões envolvidas, que talvez o fato de pessoas que trabalham com animais ou pessoas cujo trabalho depende da exploração animal não percebem ou negam, né, questões de sofrimento dos animais e tudo mais. E aí tem outras questões éticas também, como, por exemplo, o sofrimento que os animais, o sofrimento dos animais que não é causado pelo homem, que não é causado, não é antropogênico. A gente tem alguma responsabilidade moral com esse sofrimento? Essa é uma pergunta bem filosófica e bem difícil de responder. Muitas pessoas intuitivamente dizem que nós não temos que nos meter no sofrimento que os animais vivem na vida livre, vida selvagem, se não foi a gente que causou, que a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente causou. Mas, pensando do ponto de vista do animal, ou pensando na questão do sofrimento, o sofrimento é ruim para qualquer ser que sofre. O sofrimento é ruim para qualquer um que está sofrendo. Não importa qual foi a causa do sofrimento no momento que ele está acontecendo, ele é ruim para aquele que está sofrendo, independente da causa. Então, se a gente reconhece que o sofrimento animal é algo que importa, não deveria importar qual foi a causa do sofrimento, né? Então, essa é uma questão. E ela é bem polêmica, porque muitos não concordam, não consideram dessa forma. Acham que se não foi a gente que causou, a gente não tem que fazer nada. E outra questão também que pode entrar bastante na ética animal é a questão da qualidade de vida versus sacralidade da vida. Também a gente, para eliminar o uso desse termo sacralidade da vida, né, que é polêmico, a gente também pode pensar que na questão quantidade versus qualidade de vida. Então, as questões da ética animal muitas vezes fazem a gente chegar em reflexões assim que levam a uma situação de que talvez não existisse mais determinadas espécies. Então, por exemplo, se a gente defende que não deveria mais explorar animais para consumo, existem certas espécies que nem existiriam mais, porque a galinha, o porco, que são explorados para consumo, são espécies que foram fabricadas praticamente, elas não existem naturalmente, foram cruzamentos
interferência genética para que elas tivessem as características mais desejáveis do ponto de vista produtivo. Então, essas espécies nem existiriam. E muitos dos problemas que elas têm de sofrimento, de estresse, de dor, é por causa de características que foram selecionadas geneticamente para que elas produzam mais, mas que para elas são características ruins, são características negativas, que causam mais dor, mais dificuldade de locomoção e tudo mais, né? Então, algumas espécies, se a gente for contra, por exemplo, a exploração, nem existiriam mais, teriam que parar de existir. Então, muitas pessoas às vezes questionam isso, falam: "Ah, mas aí não existiria mais". E aí um contra-argumento seria: "Mas é melhor existir com qualidade ou não existir?". Então, tem essa outra questão ética, né? Que é a da quantidade versus qualidade. Então, eu poderia ficar aqui dando milhares de exemplos de situações das nossas relações com os animais que mostram como a gente tem uma incoerência forte com relação aos animais, como a gente não desenvolve os nossos hábitos e as nossas relações baseado em critérios de justiça, em critérios que que a gente chegou razoavelmente neles, muitas vezes são coisas que a gente simplesmente aprendeu e continua fazendo. Eu vou compartilhar com vocês agora uma outra coisa, mas antes eu queria comentar um pouco com vocês sobre a questão do uso de animais na experimentação científica. Então, atualmente, eu considero que na experimentação científica é o campo mais difícil de questionar, de criticar. Por quê? Por alguns motivos. Um é que é uma área que poucas pessoas têm conhecimento a respeito. Então, o que os cientistas alegarem, o que eles argumentarem, vai ser difícil de saber se faz sentido ou não. Então, por exemplo, quando muitas vezes algumas pesquisas são questionadas e ativistas ou pessoas questionam, né, dizem que não precisaria ter feito ou que não precisaria ter usado animais, e eles falam que não tem como, que não teria como fazer de outra forma e tudo mais. E aí, se a pessoa não tiver um conhecimento nessa área, como que ela vai avaliar se é verdade, se isso é verdade, né? Então, é preciso que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Mas tudo bem, porque isso acontece na alimentação também, né? A gente também precisa ir lá, ir atrás de conhecimento para saber se é saudável uma alimentação sem animais e tudo mais, né? Mas no caso da experimentação científica, muitas pesquisas são com temas muito específicos e muito de áreas da biologia ou de células de tal forma que é difícil às vezes para a pessoa entender. Então, mesmo que ela encontre algum material, ela talvez não entenda. Então, é um pouco complexo. E outro motivo também é que quando a gente pensa naquela história do custo-benefício que eu tinha falado, né, que é uma lógica que faz muito parte da forma como a gente se relaciona com os animais, pelo menos das nossas justificações, quando a gente pensa na história do custo-benefício, é mais difícil dizer que não existe benefício ou que o benefício, no caso da experimentação, não é justificável. Porque aí, muitas vezes, a gente está falando de testes para vacinas que curariam doenças que matam milhares de pessoas. Então, existe mais justificativa ética para usar animais para experimentação do que para outras coisas, né? Então, atualmente a gente tem várias formas de uso de animais que já se tornaram bastante repudiadas pela sociedade. Então,
como, por exemplo, tem coisas que já são proibidas, né? Tipo, rinha de galo, rinha de cães, né? Circo é proibido em alguns estados, né? Aqueles circos com animais, uso de animais em circos. Então, algumas coisas já são proibidas, outras já são coisas mais de nicho, né? Algumas pessoas gostam, algumas regiões gostam, mas não é algo assim hegemônico que todo mundo, que a maioria das pessoas pratica, né? Como alimentação. Então, assim, eu estava dizendo que no caso da experimentação, eu entendo que atualmente é a prática mais difícil de se argumentar contra, porque ela tem consigo uma justificativa, né? E as outras não. Ou pelo menos a justificativa das outras é menos defensável do ponto de vista ético, né? Porque pensando, por exemplo, naquela estrutura, né, dos interesses, o interesse em não sofrer é sempre superior, né? Então, a crueldade não poderia ser justificada por nada, não poderia ser justificada por cultura, não poderia ser justificada por questões econômicas, né? Assim, causar maus tratos, por exemplo, né, a um animal não poderia ser justificado por nada, segundo aquele princípio que eu estava mostrando, né? Mas não é assim, a nossa legislação não segue, por exemplo, aquele princípio à risca, embora em alguns momentos ele esteja presente. Então, por exemplo, na experimentação, de novo, né, falando de novo da experimentação, a legislação vigente é toda baseada nessa ideia de custo-benefício, chamada de Lei Arouca. Então, essa lei, ela tem o princípio dos 3R, né, que é aquele que eu falei, de substituir, reduzir, refinar, nela toda, e ela é baseada nessa ideia. O princípio ético que está ali subjacente é esse do custo-benefício. Mas aí tem o problema que eu vou apresentar. Os, os pressupostos desse cálculo custo-benefício, eles não são testados. E eles são infundados muitas vezes sobre a utilidade humana e sobre a necessidade do uso de animais para eles. Então, para que esse cálculo fosse feito, né, do ponto de vista ético, precisaria ser muito claro que traria benefício e quais seriam os benefícios, a quantidade dos benefícios, e também seria necessário entender muito bem quais são os custos, né? Só que o que acontece é que existe uma supervalorização dos benefícios para os humanos e uma desvalorização dos custos para os animais. Então, nas nossas práticas, né, se a gente fosse seguir uma conduta ética, mesmo que fosse essa de custos-benefícios, né, poderia ser outras, mas se fosse essa de custos-benefícios, que é uma conduta que está na nossa lei, que a gente segue bastante para outras coisas, a gente teria que levar em consideração o sofrimento dos animais no mesmo peso que a gente leva o benefício para os humanos, né? E fazendo esse cálculo custo-benefício no caso da alimentação, no caso do uso de animais para entretenimento. Então, nesses casos, ficaria muito claro que o custo para os animais, né, que é o sofrimento e a morte, não seria justificável com relação ao benefício que traria para os humanos, né? No caso do hambúrguer lá que eu citei. Então, tipo, ter a satisfação de comer aquele hambúrguer específico naquela refeição é algo muito pequeno, é um benefício muito pequeno para uma vida de sofrimento, para que aquele hambúrguer exista, né? Para a morte, uma vida toda sofrida e uma morte, para que aquele hambúrguer exista. Aí essa questão, ela é toda cheia de complexidades, né? Por mais que hoje o consenso na ciência seja que todos os vertebrados são sencientes, né? Que a gente não tenha mais aquela perspectiva cartesiana de que os animais não sentem, que eles
só reagem, né? Por mais que a gente não tenha mais essa perspectiva, e que a gente considere que o sofrimento é algo relevante, que o sofrimento dos animais deve ser levado em consideração, ainda assim, no momento de fazer esse peso, né, de pesar os custos e benefícios, a gente faz isso de uma forma muito injusta, muito enviesada, né? Porque a gente põe menos peso, menos valor nos custos para os animais e muito valor para os benefícios para os humanos. O contrário também. Então, se alguma prática levaria a alguma dificuldade, né, como mudar alguma forma de relação com os animais, implicaria algum esforço, alguma dificuldade, esse esforço também leva um peso muito alto com relação ao benefício que ele causaria. Então, o inverso é a mesma coisa, né? Se a gente pensar no caso do hambúrguer lá de novo, o custo para o humano de não comer o hambúrguer de carne naquela refeição e comer um outro de vegetal, né, de carne vegetal, outra coisa. O custo para ele seria super valorizado, né, ganharia uma dimensão muito grande, enquanto que o benefício para o animal, que seria não ter uma vida de sofrimento, né, não passar por aquela situação, seria menos valorizado. E, então, o que eu estava falando antes é que essa questão do sofrimento, né, por mais que agora a gente reconheça, né, que a ciência reconheça e tudo mais, ainda é uma questão difícil, porque ainda existe alegações, né, ainda é possível dizer, mas a gente não sabe quanto sofrimento está envolvido, ou existe também muitas posturas negacionistas, né, que negam que existe problemas, né? Então, perspectivas que falam da produção animal como se fosse uma maravilha, negam, né, os problemas que existem, da mesma forma que existem outras questões também, né, de mudança climática, existe esse movimento negacionista em outras questões morais também, né, que envolvem questões morais, de impacto, de mudanças, né, que requerem mudanças. E então, esse cálculo custo-benefício, a gente pode questionar se é uma perspectiva ética válida, se é uma metodologia ética que faz sentido, mas além disso, mesmo que, né, considerando, digamos que ela faça sentido, ainda assim não faz sentido porque ela não é feita corretamente. Os pesos que são dados são injustos. Então, tem uma questão que tem um autor que fala muito sobre isso, que é o Andrew Knight, fala sobre experimentação animal, que ele coloca que para julgar o mérito da experimentação, né, o mérito ético, né, se faria sentido, se seria justo, seria essencial ter informações confiáveis sobre algumas questões para fazer esse cálculo, né, para ver se é justo, que seria a magnitude do uso de animais, ou seja, quantos animais vão ser usados, porque isso tem tudo a ver com quanto sofrimento que vai existir, os prováveis danos causados aos animais, ou seja, de que modo eles vão sofrer, por que eles vão sofrer, porque atualmente na experimentação, e eu posso falar com certa confiança, porque eu atuo em comitê de ética, depois eu vou explicar um pouquinho como é que é o comitê de ética. Eu atuo em 2 comitês de ética e eu vejo isso na prática, claramente no dia a dia. Então, os prováveis danos causados aos animais não são exaustivos, não são levados em consideração a última consequência da mesma forma que seriam se fossem humanos ou que são para os humanos, né? E os prováveis benefícios aos humanos sempre, se houver uma pequena possibilidade de benefício, já é justificável, mesmo que o
o custo seja muito grande para os animais. Queria deixar clara essa ideia dessa desproporção. E a possibilidade de alternativas para pesquisas e, e outras metodologias educacionais, né? Então, os métodos alternativos também na experimentação científica, eles são muitas vezes não são levados a sério, assim, tipo, existe método alternativo, mas é caro, a gente não tem certeza, melhor ficar com esse mesmo. Então, aí vem aquelas questões psicológicas que eu comentei, que atuam muito sobre as práticas com os animais, né? Então, não adianta nada ter uma argumentação super razoável, que faça sentido, que seja irrefutável, se na prática ela não acontece, ela não se transforma numa ação, numa prática, né? Então, realmente é muito interessante, é muito importante que essas novas correntes éticas considerem, né, essas questões, essas outras questões psicológicas, essas coisas que interferem, né? Porque essas coisas podem ajudar a entender qual que é a dificuldade, como isso poderia mudar. Falando um pouquinho sobre o comitê de ética que eu comentei, né, que iria falar. Então, desde 2008, a gente tem no Brasil uma lei que institui a existência das CEUAs, que são os comitês de ética no uso de animais. Então, toda instituição ou universidade, qualquer instituição que use animais precisa ter uma CEUA e todas as formas de uso de animais, né, todas as propostas que queiram usar animais têm que passar por essa CEUA e os componentes da CEUA têm que permitir, têm que concordar e dar uma resposta se aquele pedido de animais é aceitável. Então, basicamente, a ideia é que essas CEUAs coloquem em prática itens que estão na lei, né, nessa lei que eu falei, a Lei Arouca, que também cria o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Experimentação e Uso de Animais, e esse conselho tem várias diretrizes, várias resoluções normativas que buscam controlar a experimentação, né? Então, práticas de eutanásia, por exemplo, colocam questões sobre até que ponto um experimento pode chegar, até que ponto ele tem que parar, que a gente chama de finalização humanitária, né, que é Humane Endpoint. Então, o CONSEA, ele tem essas diretrizes e as CEUAs, que são os comitês de ética, tem que colocar em prática essas diretrizes, né, avaliar os projetos com base nessas diretrizes. Mas a ideia é que é um comitê de ética composto por várias pessoas, né, e aí tem que ter um veterinário, um biólogo e um representante da Sociedade Protetora dos Animais. A maioria das CEUAs no Brasil não tem representante da Sociedade Protetora dos Animais, por vários motivos, a gente não sabe exatamente por que ainda está se estudando isso, mas uma das razões é porque muitos produtores de animais não concordam com a experimentação animal, então eles não querem participar da CEUA e acaba não tendo a voz dessa pessoa lá. Aí tem vários detalhes sobre isso, né? Cada CEUA tem que fazer o convite para a Sociedade Protetora dos Animais 3 vezes, e aí se for negado, aí eles têm que mostrar que o convite foi negado e tudo mais. Mas aí, então, a ideia é que a CEUA seja um momento, um espaço onde os pesquisadores vão discutir, né, vão colocar em prática todas essas questões éticas e decidir se aquele uso de animais é justificável ou não, né? Só que há muitos problemas nisso, porque os pesquisadores, né, os componentes da CEUA, muitas vezes eles não são preparados para tratar desse tipo de problema, né? Porque uma análise ética é algo também rigoroso, é algo que tem critérios e
Então, é preciso um treinamento, é preciso um preparo, mas a gente, né, no Brasil tem uma visão, não só no Brasil, em muitos outros países também, tem uma visão de que não é preciso que exista um treinamento para fazer esse tipo de análise, né? Mas a ideia do comitê seria essa, seria uma análise bem rigorosa, bem completa, para ver se de fato é justificável o uso de animais. Aí, como eu ia dizendo, os pesquisadores não tiveram na graduação disciplinas como bioética ou ética, filosofia moral, não tiveram um preparo para entender o que é uma justificativa ética, para entender o que seria, por exemplo, uma análise custo-benefício, levando em consideração na perspectiva não antropocêntrica, não tiveram esse preparo para fazer essa ponderação, né? Então, esse é uma das dificuldades, né, do comitê de ética. Outra questão é que os componentes do comitê são pessoas que fazem experimentação animal, então eles estão diretamente envolvidos com a experimentação, eles vivem daquilo, é a vida deles. Então, do ponto de vista psicológico, assim, é muito difícil que eles tenham uma visão crítica sobre aquilo, porque aquilo implicaria um sofrimento emocional para eles, né? Se eles chegassem à conclusão, por exemplo, de que diversas das práticas que são feitas com os animais para experimentação não são justificáveis, eles poderiam entrar em conflito moral, né? Que é algo que eles talvez evitem, mesmo inconscientemente. Então, isso também seria um outro problema, né? O fato deles não conseguirem ter uma postura crítica sobre isso. E então, os comitês de ética têm essas questões, né, estruturais que talvez dificultem muito o exercício da ética de fato, né, o que seria um debate ético, que seria levar em consideração os valores envolvidos, as necessidades e tudo mais. E então, então a questão da experimentação tem esse ponto, né, que eu mencionei, e os outros que eu já tinha mencionado antes, pelo fato de se tratar de coisas que podem ser muito benéficas para a sociedade e tudo mais. Mas então, só encaminhando para um final, existem muitas formas de relação, né, com os animais. A gente poderia aqui também entrar em várias outras, né? Os animais que vivem com a gente dentro de casa, né, os domiciliados, os animais que muitas pessoas consideram como praga, né, como rato, morcego, pomba. Então, tudo isso mostra que o papel social que é atribuído aos animais, não foram eles que escolheram, né? Esse papel foi atribuído a eles. O papel social atribuído a eles determina a forma como eles vão ser tratados, determina a relevância moral que eles vão ter na sociedade. Então, do ponto de vista ético, assim, isso é bem arbitrário, é muito injusto também, né? Porque cognitivamente falando, ou emocionalmente falando, um rato que vem mexer no lixo, ele tem as mesmas capacidades, ou ele é tão capaz de sofrer, de brincar, de ter uma vida com experiências, ele é tão capaz de tudo isso quanto um cachorro ou um gato. E, no entanto, a gente vai olhar para ele, né, para o rato que veio mexer no lixo, de uma forma totalmente diferente, né? Isso não deixa de ser parecido com como acontece com os humanos também, né? A gente também tem esse problema, né, do papel social, da classe social dos indivíduos ser totalmente determinante para a forma como eles são tratados. E exatamente por isso que muitas correntes também da ética animal mais atuais têm mostrado que
que não faz sentido, por exemplo, defender algumas causas que envolvem discriminação e sofrimento dos animais e também não defender causas que envolvem discriminação e sofrimento de humanos, né? Então, por exemplo, muitas correntes do veganismo, que são chamadas de veganismo crítico, consideram que, por exemplo, parar de consumir animais ou de explorar animais, mas ter hábitos que implicam exploração ou discriminação de humanos não seria compatível também com aquela postura, né? Do ponto de vista de coerência ética e tudo mais. E então as questões, né, da ética animal são muitas questões e a gente tá vivendo um ápice da ética animal, né? Nunca a gente teve tanta manifestação, tantos autores, tantas publicações. Isso é positivo, né? A gente está tendo um amadurecimento, um avanço. E existem as discordâncias internas na ética animal, né? Tem uma corrente que se considera abolicionista, que é contra qualquer forma de uso de animais, e outra corrente que defende que uma metodologia mais transicional, de ir diminuindo aos poucos e no que for possível, e porque acredita que não seria possível parar com tudo. E só para finalizar, eu falei bastante sobre o uso de animais para alimentação, né? E porque esse tema é talvez um dos mais centrais, ele ilustra muitos das questões. E o veganismo é um tema, né, que é também típico na ética animal, porque ele envolve tudo isso, ele é uma postura ética, né, que parte do princípio de que os animais merecem consideração moral, então a nossa conduta para com eles tem que ser outra, né, e o veganismo seria uma proposta de conduta. E só mais uma coisinha que eu queria mostrar para finalizar, que é uma ideia muito interessante. Nossa, gente, falei tanto que fiquei até rouca. Então, eu queria mostrar um conceito para vocês que eu acho muito interessante e ele também reflete tudo isso que eu falei, que é o conceito de carnismo. Então, o carnismo é um conceito proposto pela Melanie Joy, uma autora, que é basicamente assim. Ela considera que existe uma ideologia que ela chama de carnismo, que sustenta a, a exploração animal. Então, acho que a melhor forma de exemplificar isso é assim: quando uma pessoa que não consome animais está entre outras que consomem, às vezes, muitas vezes, ou quase sempre, ela é questionada: por que você não come? Ou então uma pessoa que se diz vegana: por que você é vegana? E aí a pessoa diz: é porque eu não acho que os animais devem ser explorados, eu acho que isso não é certo, eles não merecem. E aí ela justifica por que ela é vegana, né? No entanto, ninguém pergunta para a pessoa que está comendo animais ou para a pessoa que não come por que ela não é, por que ela come. Por que você come? Né? Tipo, ela não enfrenta essa pergunta frequentemente, normalmente, assim, né? E aí a Melanie Joy tenta explicar isso, né? Ela diz que existe uma ideologia também da pessoa que come, né? Da mesma forma que a pessoa que quis parar quis porque acha que não é certo, a pessoa que come, que consome animais, acha que é certo. Então, existe uma questão ideológica nas duas partes, né? Então, ela fala que essa ideologia que está por trás, né, das práticas de endosso do consumo, ela é uma ideologia invisível, porque ela não tem nome, ela não é falada, ela não aparece, porque ela é de pano de fundo, né? É o status quo. Então, ela chama de carnismo. E ela destaca esse termo carnismo porque, geralmente,
as pessoas que consomem carne se auto-intitulam, são chamadas de carnívoras. E não faz sentido ser chamada de carnívora, porque carnívoro é uma designação biológica de animais que necessitam, né, de carne, né, fisiologicamente, e é um comportamento biológico, não é um comportamento cultural, não tem nenhuma ideologia por trás, né? Enquanto, no caso que ela cita do carnismo, ela acredita que tem uma ideologia, sim. A pessoa tem valores por trás daquilo que ela faz. Ela acha aquilo certo, ela tem valores sobre aquilo, né? Então ela propõe essa palavra para destacar, para marcar que existem valores por trás também, né? E ela e ela fala que existe um trio cognitivo que sustenta o carnismo. Então eu vou passar. Ah, eu tinha esquecido de colocar no modo apresentação. Desculpa, gente. Aí ela fala que existe o trio cognitivo que sustenta o carnismo, então o que é um trio cognitivo? São tendências, né, de forma de pensar que a gente tem, que são muito automáticas, assim, né, muito intuitivas, e que então esse trio cognitivo seria a objetificação dos animais, né? A gente está muito acostumado a objetificar os animais. Então, como eu tinha comentado, né, do nome, né, a gente chama de hambúrguer, a gente não vê o animal, né? A gente vê como um objeto. E depois eu vou falar um pouquinho do conceito de referente ausente, que também se aplica nessa história do hambúrguer, do bife, é, dos nomes, né? Salsicha, bacon. Você não vê o animal ali, né? O animal está escondido. Então, esse processo de objetificação ajuda a manter o carnismo. Então, lembrando, né? Esse trio cognitivo é o que sustenta o carnismo. E a desindividualização é porque esses animais de produção, né, a gente não vê eles como indivíduos, até porque eles são criados em muitos números e eles são muito parecidos, porque é feito um processo, né, genético e tudo mais, para que eles sejam todos iguais, para que eles sejam homogêneos. Essa homogeneidade é importante, por exemplo, para identificar doença, para fazer controle sanitário, na hora de vender os animais para o frigorífico, né, de mostrar que eles estão uniformes, que essa uniformidade é desejável pela indústria da carne, né, pela produção. Ela facilita o controle dos animais e tudo mais, né, a venda, o controle, ela é algo desejável. Então, essa desindividualização faz com que a gente não os veja como indivíduos. Então, os tratadores e as pessoas que virem esses animais não vão ver cada um deles como indivíduo, porque parece um, todos iguais, né? O outro elemento do trio cognitivo é a dicotomização, que é o que dá o nome do livro dela, né? Que ela fala por que amamos cães, vestimos vaca e comemos porco. Então, essa dicotomização é tratar alguns animais como sujeitos, né, com carinho e serem tratados como membros da família, e outros animais simplesmente não são, né? São tratados bem diferentes. E, e aí também a gente pode pensar em diferentes status que os indivíduos de uma mesma espécie têm, porque aqui eu tinha falado de outra espécie, né? E quando eu dei exemplo do rato também. Mas às vezes os indivíduos da mesma espécie são vistos e tratados de uma forma bem diferente, né? Então eu coloquei, essa imagem ficou estranha porque era para ser uma animação. E essa aqui também eu vou passar, porque eu quero mostrar outra coisa. Ai, gente, desculpa. Aqui, isso aqui que eu queria mostrar. Então, para finalizar, vou comentar um conceito da filósofa Carol Adams,
Também é um conceito super importante da ética animal. Muitos autores fazem menção a ele, que é aquela ideia que eu tinha falado de que o animal não está lá. O animal, né, quando a gente vê um hambúrguer, a gente não enxerga o animal. Então ela explica, né, que o referente ausente é uma desconexão por meio da linguagem entre o indivíduo subjetivo, que, né, esteve ali, que foi o animal um dia, e o produto no qual ele foi transformado. Então, a linguagem, a palavra usada para se referir, ou até o símbolo, o desenho, a representação, que é usada para se referir àquilo, faz uma desconexão entre o que foi o animal, né, o que antecedeu aquele produto, e o produto se tornou, né? Desconecta. E, e ela ainda diz que o discurso que permeia o consumo de animais afasta a ideia de que há um processo que envolve sofrimento e morte, de transformação dos animais subjetivos em objetos de consumo, tornando-os dessa forma referentes ausentes no ato de consumi-los. Então é isso, né? Que eu já tinha comentado. E aqui, só para ilustrar, né, o que ela propõe, então, a objetificação, né, que é ver, se referir aos animais como objetos, né, ver como objetos. Então, esse processo do referente ausente, primeiro acontece uma objetificação, que também foi mencionada pela Melanie Joy. Depois existe essa fragmentação, né? Então, no supermercado, o contato que as pessoas têm com os animais é através de pedaços que não lembram animais, muitas vezes, né? Que são arrumadinhos, embalados na bandeja. Não lembram animais, não lembram indivíduos que têm vidas e preferências. E esse processo de objetificação também a Carol Adams relaciona com um processo que acontece com as mulheres na nossa cultura, né, de objetificação. Por isso que essa imagem é sempre mencionada, que essa linguagem também faz esse processo com as mulheres, né, se referindo a elas como partes, e ignorando a subjetividade e tudo mais. E finalizando no consumo, né? Então é um processo de objetificação, fragmentação e consumo, e no ato do consumo o animal já não está mais ali, ele já não existe mais, é simplesmente um pedaço de carne. E aí eu trouxe aqui esse livro, né, para comentar, da Carol Adams, que é a Política Sexual da Carne, que ela trata disso, do conceito de referente ausente, é bem interessante. E então, eu falei muito. Eu espero que tenha sido produtivo, que tenha sido proveitoso, que vocês tenham gostado. E fico à disposição para quem quiser conversar, para quem quiser perguntar alguma coisa. E é isso. Eu espero que tenha sido bom para vocês.